Olá, 23 de janeiro é sexta-feira, dia de você programar o fim de semana com as dicas da agenda cultural. E mais! Rompimento de adutora deixa cerca de 80 mil pessoas sem água na região sul e no centro da cidade. Férias mais animadas. Crianças trocam brincadeiras tradicionais por atividades circenses. Uma adutora rompida na quadra 18 da Avenida Comendador Marta trouxe transtornos aos moradores da região sul e do centro da cidade. Eles estão sem água desde ontem. O trânsito no local também ficou complicado. Foram cerca de 10 horas de trabalho para consertar a adutora, mas por conta do vazamento, o sistema de galerias pluviais também foi atingido. Por isso, nesta sexta-feira, técnicos da Secretaria Municipal de Obras ainda trabalham no local para recuperar a rede. 10 metros de tubulação e uma boca de lobo vão ter que ser substituídos. A expectativa é que os serviços sejam concluídos até o meio-dia deste sábado. Por conta das obras, a pista centro-bairro da avenida ficará interditada. E a Endurbe pede cautela aos motoristas ao fazer o desvio pela rua Benevenuto Tiritã. E de acordo com o DAE, o abastecimento só será normalizado depois que as obras no local forem concluídas. Por isso, a recomendação aos moradores das regiões atingidas é economizar água. A autarquia também informa que estão disponíveis caminhões-pipa. A solicitação deve ser feita pelos telefones 0800 771 0195 e 3235 6140. Só lembrando que o 0800 não recebe ligações de celulares. Hora de saber como fica o tempo para o fim de semana. As informações são do IPMET e do CPTEC. O tempo segue instável em todo o estado de São Paulo por conta de uma frente fria estacionada sobre o Oceano Atlântico. Em Bauru pode chover ainda hoje. Durante o fim de semana, o sol surge entre nuvens e estão previstas pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Neste momento, a umidade do ar está em 53%. São registrados ventos de 6 km por hora. Hoje foi registrada a mínima de 18 graus e a máxima chegou aos 29. Para amanhã, mínima prevista de 18 e máxima de 33 graus. Nesse período de férias, os pais precisam exercitar a criatividade para encontrar opções de lazer para as crianças. Aqui em Bauru, um curso com atividades circenses tem sido uma boa opção para tirar a garotada da rotina. Brincar. A atividade mais frequente durante a infância pode ter vários significados. Aqui, pode significar passatempo e aprendizado. Tatiana é arte educadora e especialista em arte circense. Ela idealizou e montou este espaço, chamado Casa do Circo, para aguçar o gosto pelas brincadeiras. Podem participar crianças e adolescentes a partir dos 3 anos de idade. Todos os dias elas têm um tempo livre, bastante livre, dessas brincadeiras de criação. Então elas podem brincar livremente pelo quintal, mas elas também têm as atividades que são direcionadas. Então a gente divide o tempo delas em algo que elas estão aprendendo alguma coisa e elas acabam aprendendo muito mais brincando sozinhas, no que elas inventam. Cada uma é de uma escola aqui nesse espaço, então eles se conhecem por aqui, fazem amizades diferentes e as idades são diferentes. Neste ambiente aqui estão brincadeiras que marcaram a infância de muito adulto, como o pular corda. A atividade estimula o cálculo de tempo e a coordenação entre as duas pernas. Há também o rola-rola, que favorece o controle do equilíbrio e lembra o skate. Muitas crianças que frequentam o curso de férias são trazidas pelos pais. Rosane trouxe o Matheus para passar a tarde. Nada de videogame, celular ou tablet. Aqui, o menino de 5 anos vivencia experiências diferentes daquelas que fazem parte da rotina no período escolar. Só o pouco tempo que ele já começou, ele já ficou super feliz e motivado. Tanto que ele fala assim pra mim que ele tem 2 escolas, ele falou. Hoje é o segundo dia. E você tem 2 escolas, então, sua mãe tá contando? É isso, Má? Duas escolas. Uma é de estudar, a outra é de estudar circo.
Uma das atividades que mais desafiam os participantes é o tecido acrobático. Haja força e treinamento para vencer a gravidade e se movimentar usando apenas a força das pernas e dos pés. Para mim precisa ter bastante fôlego e nas primeiras vezes foi bem difícil, mas daí fui conseguindo subir. Não é muito fácil, mas eu consigo, não sei como. Cada tecido tem de 10 a 20 metros de comprimento. Ele é feito de liganete, uma malha bem resistente. E para não haver risco de quedas ou lesões, a presença de um professor com experiência é fundamental. As principais orientações, bom, a primeira e mais importante é sempre com relação à segurança. Nunca treinar sozinho, tá? Alguns dos nossos alunos eles têm tecido em casa, tal, mas a orientação principal é sempre fazer o que já sabe, o que já aprendeu, o que a gente já liberou quando está fazendo fora, fazer devagar os movimentos, com calma, respirando, não ter pressa, porque muitas vezes na pressa que às vezes fica com um nó no pé ou em alguma outra parte e acaba ficando preso. Além de fortalecer o corpo e de despertar os jovens para novas experiências, as atividades também são importantes para resgatar uma forma de brincar que acabou ficando em segundo plano com a tecnologia. O curso de férias na Casa do Circo, ele busca a interação da criança com atividades mais lúdicas, né? Até para tirar um pouco a criançada da televisão, tablet, coisas que hoje em dia a gente em casa acaba, mesmo não querendo, você acaba deixando o teu filho um pouco exposto demais até a isso. Então aqui elas têm um pouco desse retorno daquela infância que a gente teve, né? Brincar na rede, na árvore, se pendurar, tomar banho de mangueira. Parece pouco, mas é aquilo que a criança realmente precisa para se cansar no final do dia e também exercitar a imaginação, as brincadeiras realmente infantis. Assim, para mim essa é a maior vantagem. E a diversão é tão grande que até um tombo ou outro faz parte do aprendizado. Um machucado de tombo normal, que faz parte também do amadurecimento delas, né? Faz parte o machucado também. E já que estamos falando de férias, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer dá início nesta segunda-feira a atividades de recreação para crianças de 3 a 12 anos. De 26 a 30 de janeiro, os monitores da Secretaria vão estar na quadra paradesportiva da Rua São Paulo, no Jardim Bela Vista. Do dia 2 ao dia 6 de fevereiro, as atividades serão no ginásio Raduan Trabulsi Filho, na Vila Santa Luzia. As brincadeiras vão das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. Para participar, não é preciso fazer inscrição, basta ir ao local das atividades. Informações pelo telefone 3108-1050. Depois do intervalo, você vai conferir o trabalho da Orquestra Municipal. 10 anos dedicados à revelação de talentos. Não saia daí, o nosso intervalo é rapidinho. O Senac de Bauru oferece a partir do próximo dia 28 um ciclo de 5 palestras na área de gestão e negócios. Entre os principais temas abordados estão o gerenciamento de projetos e a importância das mídias sociais. As atividades são gratuitas e abertas à população, mas é preciso fazer inscrição para garantir a vaga. No site do Senac estão todas as informações sobre as palestras e também a ficha de inscrição. O Senac de Bauru fica na Avenida Nações Unidas, número 1022. Informações pelo telefone 3321-3199. Agora a gente fala de música. Em outubro do ano passado, a Orquestra Municipal comemorou 10 anos. Uma década de muitos ensaios, concertos e de formação de jovens talentos. Você vai rever agora o resultado de todo esse trabalho. Em poucos minutos, o palco é tomado por cadeiras e estantes. O espetáculo desta noite no Teatro Municipal não será encenado por atores, mas sim executado por flautas, trompetes, violinos e clarinetes. A Orquestra Municipal de Bauru comemora 10 anos de ensaios, concertos e de formação de jovens talentos. Uma das mais novas no grupo é a Daiane, de 12 anos. Eu tô um pouco nervosa, mas eu acho que vai ser uma experiência bem legal. O que você acha de ser uma das mais jovens e estar tocando, fazendo uma apresentação dessa? É bem legal, porque fica assim entre os mais velhos, né?
Você acha que é uma responsabilidade? Acho. Mas acho que não sei se o Manuca está fazendo. Paulo é o regente desde a fundação da orquestra. O projeto é musicalizar, trazer a música erudita, o contato da música erudita para os jovens. Então, a música, na verdade, ela é uma peça importante na formação intelectual do ser humano. É mais difícil treinar gente jovem assim do que um pessoal mais velho? Não, eu acho que é mais fácil trabalhar com esses jovens do que com o pessoal mais velho. A disciplina é um dos caminhos para uma boa execução. Por isso, a rigidez para conduzir 70 jovens, que tocam 15 instrumentos. Cordas, sopros, metais, percussão. Na ponta da batuta, a responsabilidade de carregar o nome de uma cidade inteira. Você pega jovens aqui de 15, 16 anos que já executaram sinfonias de Beethoven, por exemplo. Isso, na formação dele, não importa se ele vai ser músico, ele pode ser um médico, ele pode ser um advogado ou qualquer outra profissão que ele tiver. Essa bagagem que ele vai trazer para a vida dele como músico é uma experiência fantástica. Orquestra que exporta talentos. Vários jovens já saíram daqui para outras cidades. Um incentivo para o futuro profissional. Matheus presta 4 vestibulares de música neste fim de ano. Na Unicamp, já passou nas provas práticas e está pronto para a segunda fase. Eu sempre pensei no que prestar, o que eu queria fazer da minha vida. E eu vi que a música era realmente aquilo que eu gostava de fazer, então eu decidi prestar com o objetivo da música mesmo. Caso eu não passe, eu acho que eu esperarei e vou prestar no próximo ano música de novo. Vai insistir então? Vou. O ensaio termina e por volta das 9 da noite, a plateia enche a casa. Na primeira fila, a família da jovem violinista. Expectativa do pai, que também é músico e foi o maior incentivador. A vocação e o nervosismo vêm de família. Ela está um pouco nervosa, e o pai? Nossa, o pai está muito mais. Muito mais. Além do orgulho, também muito orgulhoso, muito feliz, né? E mais muito nervoso também. As primeiras notas logo espantam qualquer ansiedade. Nas mãos desses jovens estão obras de alguns dos maiores compositores clássicos. A Rose não se cabe de orgulho. Ela incentivou a filha a aprender um instrumento e hoje vê o quanto ela mudou. Ela mudou assim o comportamento dela. Ela ouve mais músicas clássicas e sempre procura assim ver. Ela entra na internet, pesquisa muita partitura, sempre avançando. Como é que é para a mãe ver a filha tocando para uma casa cheia? Ah, um orgulho, né? Música erudita que há 10 anos desperta nesses jovens o gosto pela arte. Que por muito tempo a orquestra continue representando a cidade e formando os jovens talentos. No próximo bloco tem a Agenda Cultural. Pois é, Leire, hoje a gente traz uma exposição fotográfica sobre um personagem histórico das Copas do Mundo. Tem também o drama mais indicado ao Oscar deste ano. E, claro, tem dica de música para deixar o seu fim de semana mais leve. É depois do intervalo. Então não sai daí, a gente volta já já. Unesp Notícias de volta e agora é hora de programar o nosso fim de semana com a nossa agenda cultural. Boa tarde, Will. Boa tarde, Leire. Boa tarde para quem assiste a gente nesta sexta em casa. E nós começamos a nossa agenda de hoje, Leire, falando de uma exposição que juntou a história do Brasil com o esporte. Tudo isso para falar de uma figura que esteve nos bastidores de 7 Copas do Mundo. Olha quanta coisa, né? Não é pouca coisa, não. É muita coisa, né? A exposição Mário Américo, o massagista da seleção brasileira, que desde a semana passada está aberta para visitação lá no Sesc. Para quem gosta de esporte, é uma opção... Lá no SESI, perdão. Corrigindo, lá no SESI. É uma opção imperdível para quem gosta de esporte, viu? Sim, essa é uma função que nem sempre é lembrada, mas é muito importante dentro de um time de futebol, né, Will? Demais, Leire. Para quem nunca ouviu falar do Mário Américo, ele foi o massagista da seleção canarinho durante 30 anos, de 54 até 74, ou seja, ele esteve presente ali nos 3 primeiros títulos mundiais que a gente ganhou, né? Em 58, em 62, em 70, foi um personagem que viu a história acontecer, marcante, né?
Só que a importância do Mário Américo não ficava restrita apenas a deixar os jogadores em boas condições físicas para os jogos, não. Ele era tão querido e tão reconhecido que saiu em todas as fotos oficiais, ganhando tanto destaque quanto o Garrincha, o Zagallo e o Pelé. Nós fomos conhecer a exposição e a Flávia Zimmermann, que é agente cultural lá do SESI, apresentou essa figura pra gente. Olha só. Ele foi um massagista da seleção brasileira, da década de 50 até 74. Ele passou por várias seleções brasileiras. E ele que levantou o massagista. Antigamente ninguém sabia o que era um preparador físico, um fisioterapeuta mesmo. E ele foi aquele assim que o jogador caía, ele corria lá, ia com aqueles... Não tinha nem muito recurso médico. E ele ia assim, massageando a perna e a pessoa levantava do campo e ia jogar futebol. Nem sei como é que era a dor do futebol, mas ele dava um jeito em tudo. Ele foi antes músico e boxeador. Ele largou as duas profissões dele para ser um massageador. Na seleção ele foi assim tão importante como os jogadores, porque em todas as fotos os jogadores faziam questão de ele estar ali. Ia ter algum problema, vamos falar com o tio, Mário Américo. Então, assim, tanto assim, massageador como o intelecto, o emocional dos jogadores. E fora, sem falar, o carisma que ele tem, a alegria dele, contagiante, que todos, né, é um exemplo, assim, de personalidade mesmo para a nossa geração e geração futura do esporte. O Mário Américo, ele foi uma pessoa assim, que ele não teve estudo nenhum. Ele foi indo, conversando, aquele jeito alegre dele, a educação dele sempre muito bem vista. E ele chegou no final da vida, quando ele terminou, não era mais massagista, ele foi ser vereador, de tão popular que ele era. Convido a todos que não percam a chance de conhecer essa personalidade assim, carismática e folclórica nossa aqui, né, do Brasil. Bem bacana, né? A exposição Mário Américo, massagista da seleção, fica aberta para visitação até o dia 1º de março, no SESI da Rua Rubens Arruda, lá no Altos da cidade. O horário de visitação é de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite, e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. A entrada é gratuita. Vamos agora para o cinema. Na semana passada, nós falamos aqui na Agenda Cultural dos indicados ao Oscar deste ano e comentamos 2 filmes que não deram as caras aqui em Bauru, pelo menos nas telonas. Sim. Mas para esse fim de semana, os cinéfilos podem ficar tranquilos que tem filme do Oscar desembarcando aqui na cidade. É o drama O Jogo da Imitação. Pois é, Leire, que inclusive chega por aqui em caráter de pré-estreia, viu? A estreia de O Jogo da Imitação está marcada só para o dia 2 de fevereiro, só que a distribuidora, que não é boba nem nada, decidiu adiantar a pré-estreia em 2 semanas, muito provavelmente para se aproveitar desse burburinho todo da indicação do Oscar. Eu posso apostar que foi esse o motivo. E eu sei que você já assistiu esse filme. Sim, Leire, eu já assisti ao filme ontem, mas eu não vou falar muito sobre ele agora. A gente já comenta mais sobre ele aqui no Nesp Notícias. Em O Jogo da Imitação, a gente conhece a história do matemático inglês Alan Turing. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi o responsável por descobrir o código secreto que os alemães usavam para se comunicar. É uma história real, cheia de heroísmo e também de drama. Confere o trailer. You know, to pull off this irascible genius routine, one actually has to be a genius. I'm designing a machine that will allow us to break every message, every day, instantly. You're going to need all the help you can get, and they are not going to help you if they do not like you. Have you decrypted a single German message? You will never understand the importance of what I am creating here. Our patience has expired. What are you doing? What's going on? The Navy thinks that one of us is a Soviet spy. You've got more secrets than the best of them.
What if I don't fancy her in that way? Can't tell anyone, Owen. It's illegal. I'm just a mathematician. Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine. Will, na semana passada você tinha dito pra gente que O Jogo da Imitação é o filme de drama com mais indicações ao Oscar. Sim. São 8 no total, né? Merece tudo isso? Olha, na minha opinião, acho que merece sim, viu, Leire? Eu gostei bastante do filme. Apesar de ser um drama, ele não é um filme parado, só que é um filme que exige bastante atenção da gente. Imagina só, ele é um filme histórico, então a gente tem que entender o desenrolar da guerra ao longo dos anos. E ainda por cima a gente tem que acompanhar a linha de raciocínio de um gênio da matemática desvendando um código secreto que é complicadíssimo. Então tem que ficar mesmo o tempo todo de olho na tela, porque se a gente piscar, já perde alguma informação e aí vai acabar não entendendo a história um pouco mais pra frente. Dessas 8 indicações que o filme recebeu, você arrisca qual que ele pode ser o favorito? Olha, Leire, são 8 indicações, ele concorre nas principais categorias do Oscar, mas se eu tivesse que escolher uma só, eu escolheria a de melhor ator para o Benedict Cumberbatch, que a gente vê aí. Essa atuação dele como o Alan Turing tem sido apontada como a melhor da carreira dele. E é aquele tipo de personagem que é um prato cheio para qualquer ator, viu? Ele cria um matemático que é arrogante, que é sarcástico, que é egocêntrico, que tem uma dificuldade enorme de sociabilização e que, apesar de ser um gênio, ainda tem que lidar com um drama pessoal muito grande. O Alan Turing, ele era homossexual. Na década de 40, lá na Inglaterra, que é quando o filme se passa, homossexualidade era crime na Inglaterra. Então ele é ao mesmo tempo um herói e também um criminoso, tem essa dualidade, viu? Nossa, uma dualidade bastante interessante. Sim, bastante, Leire. Tudo que o Alan Turing fez para descobrir o código nazista ficou em segredo por mais de 50 anos. Só em 2013 a rainha da Inglaterra reconheceu a importância dele para o fim da Segunda Guerra Mundial. Então tem também esse lado de gênio incompreendido, que normalmente também costuma cativar os membros da academia. É só a gente lembrar ali de Uma Mente Brilhante, a gente já teve outras histórias parecidas, né? Com certeza. Então eu apostaria mesmo as minhas fichas no Benedict Cumberbatch. Bom, O Jogo da Imitação está em cartaz no Shopping Nações e no Alameda com apenas uma sessão por dia. As cópias são legendadas e a classificação indicativa é 12 anos. E a gente não poderia deixar de dar uma opção de música para quem quer relaxar no fim de semana. Então vai aí, ó, o show do músico Bruno de la Rosa na tarde de domingo no Sesc. Sim, Leire, é uma opção principalmente para quem gosta de samba e de MPB, viu? O Bruno de la Rosa, ele é lá de Santos e foi lá mesmo no litoral que ele começou a se interessar por música, fuçando na coleção de discos do tio, sabe aquela história? Começou cedo. Começou super cedo, desde cedinho ele já ouvia muito jazz e muita música brasileira, então é um músico super competente. Aqui para o Sesc, o Bruno vai trazer um repertório recheado de sambas e de músicas do Chico Buarque. E para iluminar ainda mais a tarde de domingo, ainda tem a participação da cantora Luciana Pires, daqui de Bauru. Ouve só como as vozes dele se misturam. E se tiver um momento, escreva um carinho ou mande o dinheiro pro apartamento, porque o vencimento não é cruel. Esperar. O amor é uma agonia. Vem de noite, vai de dia. É uma alegria e de repente uma vontade. Bom, o show do Bruno de la Rosa com a participação da Luciana Pires é no domingo, a partir das 4 da tarde, no Sesc. A entrada é de graça. Will, muito obrigada por suas dicas e eu te espero aqui na agenda na semana que vem. Estarei de volta, Leire. Um bom fim de semana para você e para você em casa também. Aproveite bastante. Bom fim de semana. Obrigado. O Nesp Notícias fica por aqui e a gente volta a se encontrar na segunda, ao vivo, às 5h30 da tarde. Um ótimo fim de semana para você. Tchau. Tchau. Agora vá a sua vida como você quer. Porém não se surpreenda se uma outra mulher
deserto uma flor e compreender que o ciúme é o perfume do amor.